Pai, em nome de Jesus. Amém. Toda honra, toda glória, domínio, louvor, majestade, sejam dados a Deus e somente a Ele pertence. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estou muito contente de estar aqui, no meio dessa igreja bonita, né? E primeira coisa, eu vou quebrar o protocolo. Aqui não é o Dr. Fábio, aqui é o irmão Fábio, né? Então aqui eu vou tentar compartilhar com vocês alguma experiência que eu tive na minha vida pessoal e também como advogado, porque advogo há 20 anos já e trabalho também na área de família, onde a gente tem vários casos, né, que passam pelo escritório e a gente consegue, com a experiência do outro, também adquirir a experiência, né? Isso também nos enriquece bastante. Então também outra coisa, não é uma palestra, tá? Vai ser um bate-papo aqui, vamos tentar, né, conversar com vocês aqui e tentar agregar alguma coisa, né? Eu digo sempre assim, quem fala por último tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque o louvor veio aqui, tocou o coração de todo mundo. Aí vem o teatro, né? Ainda que de uma forma, um pequeno teatro, mas um grande teatro, né? O simbolismo daquilo que trouxe, né? Então, aí depois vem o pastor, né, e traz aí uma palavra, né, e ensinamentos, e depois vem eu. Então, coitado de vocês, eu já estou com pena aqui. Tá? Eu vou começar assim, então, tá? Eu vejo aqui alguns soldados. E por que eu vejo alguns soldados, né? Porque a primeira coisa que nós temos que ver é a vida espiritual, né? E aí fora tem uma grande batalha acontecendo e muitas vezes a gente passa desapercebido, né? A vida está acontecendo, o dia a dia, a correria, né? As coisas que vão nos tirando o tempo e o inimigo é muito astuto, né? Ele vem trabalhando de algumas formas com que vai distanciando os pais dos filhos e com isso a família cada vez mais, hoje a gente vê isso no mundo, vai se trazendo algumas ideologias, vai se separando, vai trazendo coisas que não estão na palavra de Deus, né? Então aqui eu também, como evangélico, eu me proíbo a falar alguma coisa que não esteja dentro da palavra. Se puder passar o primeiro slide. O segundo. Isso, pausa para mim. Então tá, vamos lá. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Nós estávamos num curso semana passada e eu tinha colocado, você vê como que Deus trabalha, né? Os caminhos que Deus vai tomando, a gente muitas vezes não percebe. Mas Ele está trabalhando já antes do nosso nascimento. Então esse encontro aqui já estava preparado de alguma forma. Então para vocês, para ver a confirmação disso, essa palestra estava para dia 12. E esse curso que nós fizemos foi semana passada. E isso que eu ouvi no curso, que eu vou passar para vocês, quer dizer, se eu tivesse vindo e feito esse bate-papo com vocês, eu não teria essa experiência que eu passei. Então, lá também um pastor diz o seguinte, Deus teria condição de criar um mundo cheio de gente já? Para quem conhece o poder de Deus, parece que a resposta é sim, né? E sim, Ele teria esse poder de criar um mundo cheio de gente. Então, por que Ele deu esse dom para nós? De multiplicai-vos. Então, esse dom é um dom de cocriação. Ele poderia criar todos nós já, sem a participação dos pais. Mas Ele deu esse dom para nós. Ou seja, isso é muito precioso, né? Isso é inestimável, porque Deus deu a nós a coparticipação da criação dele. Então, a família é muito importante.
E eu digo assim, é tão importante que eu tinha começado a minha palestra de outra forma. E a minha esposa que está aqui me ajudou a montar os slides, ela disse, não, isso aqui tem que ir no começo. Eu até falei, pô, mas é eu que vou falar, e você está mudando tudo. E ela estava certa. Então isso é família, né? A família é isso. Deus nos deu o dom de co-criador, né? E para que a gente também aprenda a aceitar, né? A cada um do jeito que é dentro da família, porque os filhos são todos diferentes, né? Eles não são iguais. E não tem como você colocar uma forma e tratá-los iguais. Então a gente tem que ter sabedoria na criação dos nossos filhos, como o pastor disse, né? E nós somos falhos, né? Hoje eu estava até comentando no almoço que a gente estava, que você estuda para ser advogado, você estuda para ser engenheiro, você estuda para ser pastor, você tem curso técnico para ser pedreiro, para ser técnico de informática, mas você não tem curso para ser pai e mãe, né? Então a gente muitas vezes erra porque nós também não sabemos, a gente faz o nosso melhor, mas às vezes o nosso melhor não é aquilo que o filho ainda espera. Então, no verso 28 de Gênesis também diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai-vos e multiplicai-vos. Aqui então, Deus deu o dom da cocriação para que a gente pudesse participar dessa, não da glória de Deus, porque a glória é só dele, mas desse dom que ele tem. Aqui também um ponto importante é que na criação de tudo que Deus fazia, ele dizia assim, e Deus criou e viu que era bom. Então, quando ele cria alguma coisa, ele vê que é bom. E a misericórdia com nós, seres humanos, foi tão grande que você pode ver que no final de Gênesis ele diz assim, que o homem dominaria sobre todas as outras espécies, né? Além de co-criador, nós dominaríamos sobre todas as espécies. Mas como eu disse, né, lá fora, como também já era no paraíso, tem aquele que não está contente, né, com o que está acontecendo, com a criação de Deus, e ele quer estragar. Então nós temos que também estar muito atentos nisso, né? Muitas vezes a gente está querendo vir para a igreja, acontece uma brigazinha, vem acontece alguma coisa para nos desviar do caminho de Deus. Mas nós temos que estar sempre atentos, porque nós sabemos que o outro também está ali fora, e ele quer roubar as almas que Deus trouxe já para ele. Só que cabe a vocês, então, como eu disse, soldados, saber que isso é uma guerra. Nós não podemos esmurecer, e a guerra é isso, ninguém vai lá para assobiar, é tiro para todo lado, né? Tá, passa para mim, segundos. Isso, eu gosto demais desses versículos. Salmo 127, versículos 3 e 4. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Eu, como advogado, eu acho que nesse critério eu posso falar com autoridade. Herança. Herança é alguma coisa que a gente recebe sem ter mérito nenhum. Não fizemos nada para aquilo. Então, nossos pais, nossos avós construíram um patrimônio e faleceu, fica para quem? Para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Mas o que eles fizeram para receber aquilo? Nada. Não fizeram nada. O dom de Deus é a mesma coisa. O que nós fizemos para receber a misericórdia de Deus depois que nós pecamos lá no paraíso? Nada. Mas ele, inclusive, tem uma palavra que diz assim, que nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós não fizemos nada, ele foi lá, sofreu todo o vitupério da cruz, e nós recebemos a herança. Parece até injusto, né? E se olhar assim, para Deus, cada vez a gente consegue admirá-lo mais, porque sem mérito algum recebemos a herança. Versículo 4. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. E
esse versículo 4 também, a gente estava lendo um livro, eu e minha esposa, sobre filhos. E aí, como flechas, né, na mão de um homem valente. O que significa isso? Significa significa que os pais, né, como o arqueiro, ele chega até um ponto na vida. Só que é ele que lança a flecha. E a flecha, a flecha é o filho, ela sempre vai mais longe do que o pai. De geração em geração, os nossos filhos têm ido além do que os nossos pais têm ido. Mas a gente tem que lembrar também que é nós que atiramos as flechas, né? E para onde a gente está atirando essas flechas? E isso é uma reflexão. Então, como o teatro que trouxe, que criação que nós queremos dar para os nossos filhos, né? A gente quer o quê? Ocupar o nosso tempo com coisas vãs, em frente à TV, no celular, ou então a gente quer educar os nossos filhos na palavra de Deus, né? Porque a receita de todo sucesso está aqui dentro. Só que depende de nós também prescrutar isso aqui, né? Porque não pode ser um livro que fica lá na nossa casa com a página aberta e a gente nunca vai lá ver, né? Eu tenho um testemunho, né? Eu digo assim que eu sou um homem abençoado. Meus 3 filhos tiveram problemas de saúde assim graves, né? Mas Deus deu a vitória nos 3 casos, né? Um deles, a minha filha mais nova, Alice, ela teve um câncer e a gente, sim, recebeu a notícia, ficou desesperado, não sabia, né? Como é que aquilo ia se desdobrar e como é que... Então, assim, a primeira coisa é que você acha que é um atestado de morte que está sendo entregue para você. E quando nós recebemos o diagnóstico, eu como advogado, então eu trabalhava assim, muito. Eu trabalhava às vezes até 10 horas da noite, sábado e tal, e a minha preocupação era isso, deixar algum conforto para os meus filhos, né? Eu vim de uma família pobre, mãe empregada doméstica, passei fome, e eu não quero que meus filhos passem a mesma coisa que eu passei. E a minha preocupação era essa. Então, assim, eu quase não parava em casa. Minha esposa que era a retaguarda de tudo. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu pensei comigo, se ela for embora, ela vai sem nenhuma lembrança minha. Aí aquilo me doeu. Porque é exatamente isso. Para onde nós estamos atirando as nossas flechas, né? O filho, ele não quer às vezes presente, ele quer presença. E isso nada substitui, né? Você dá um carrinho legal para o teu filho, bacana, um videogame, uma bicicleta, seja lá o que for. Legal, ele vai brincar com aquilo um tempo, mas é o tempo e vai passar. Então as pequenas coisas às vezes que a gente faz, isso vai marcar o teu filho para o resto da vida. O presente não, o presente ele vai ter ali, daqui a uns anos ele nem lembra que ganhou esse presente. Passa o próximo slide. E aqui, como Deus trabalha em sintonia, está aí. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E o pastor falou exatamente aquilo que eu ia dizer. A obrigação da criação dos filhos é dos pais. Nós não podemos terceirizar para a escola. Hoje tem infelizmente, né, criou essa... eu mando meu filho para a escola e eles que dão educação lá. E cada vez mais a gente vê que os professores estão adoecendo, porque o professor não pode corrigir, ele não pode dar um tapa, não pode puxar a orelha, não pode falar mais alto. O pai em casa não quer que também faça isso, mas o pai não corrige, manda para o professor que não pode corrigir, e nós estamos criando monstros. Eu digo assim, né? Nós tivemos uma geração, a geração da minha mãe, eu brinco que o dia que eu não apanhava, eu perguntava por quê. Eu era um menino levado também, tá? Não é que a minha mãe é ruim, não. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, minha mãe empregada doméstica, o mês inteiro para comprar um tênis para mim. E eu fui jogar bola com o tênis. E tô lá, errando na bola e tal. Cheguei em casa com o tênis furado. Apanhei, lógico, né? E roupa suja. Aí ela disse assim para mim, viu, você vai lavar tua roupa.
Aí, não, beleza, né? Vou lavar minha roupa. Aí agora quando eu fui pegar o sabão, ela disse, não, esse sabão é meu, você vai comprar o seu. Então a minha mãe era dura. Vocês acham que tem a mãe e o pai duro aí, vocês não conheceram a minha velhinha. Né? Hoje ela está com o coração molinho, mas ela foi. E eu digo assim, eu odiei minha mãe por algum tempo, porque eu via meus amigos, né, a mãe dava um dinheiro para ir tomar um suco, para fazer alguma coisa, e eu não tinha dinheiro para nada. A pobreza, assim, de às vezes comer fubá um mês inteiro, não tinha um tomate para botar no fubá. E aquilo, assim, me transtornava muito, porque, assim, quando você é criança, você não quer saber se a tua mãe tem condição ou não, você quer. Mas então eu digo o seguinte, né? A geração dela criou nós. E os 4 filhos que ela criou, como empregada doméstica, todos são formados e são cidadãos de bem. E aí eu digo assim, e eu? O que eu estou criando? Então muitas vezes a gente diz assim, o mundo está ruim aí fora, né? Olha lá, o pessoal prefere ir no mundo do que na igreja. Mas às vezes não é nem vocês que teriam que estar ouvindo isso, né? Mas pais, como é que vocês estão criando os filhos, né? Então assim, se o mundo está ruim lá fora, a criação é tua. Essa geração que está aí, a criação é nossa. Então se está ruim é porque nós estamos errando, né? Nós precisamos melhorar. Eu tenho um exemplo aqui que eu trouxe também, do profeta Eli. Então Eli, ele tinha os filhos lá, Ofni e Finéias, né? O sacerdote Eli. Todas as ofertas que eram levadas para o templo, ele pegava as primícias. Então não é que eles não poderiam pegar as ofertas, mas eles pegavam as primícias eram de Deus. Só que o pai de Eli nunca educou eles, deixavam fazer o que eles quisessem. E pela desobediência deles, em uma guerra os 2 morreram, e o soldado que veio trazer a mensagem para o pai, né, e já tinha sido avisado, quando ele recebeu a mensagem, ele ficou tão chocado que ele caiu da cadeira e morreu. Então a educação é tão importante que a morte dos filhos de Eli, em parte, é culpa dele, por não ter educado os filhos. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Você vê que a Bíblia vai nos ensinando. Né? Passa de novo. Aqui mais uma vez em sintonia com a igreja, né? Isso também foi passado aqui hoje. Então, vós filhos, sede obediente a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se vocês, filhos, soubessem o poder dessa palavra, vocês lamberiam o pé dos seus pais. Porque independentemente do que o seu pai se o pai for drogado, se teu pai for viciado, se teu pai for mulherengo, se teu pai for bravo, se teu pai for um bandido, se você honrar ele, você vai ter longos dias na terra e vai ser honrado por Deus. Isso é fantástico. E muitas vezes a gente só quer retribuir aquilo que um pai bom faz, né? Meu pai me deu um presente, legal, meu pai é bom. Mas se seu pai for uma porcaria, honra ele, que teus dias serão prósperos na terra. Passa para mim. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Palavra, né? Admoestação do Senhor. O que é isso, né? Então, assim, eu fui até olhar no dicionário o que significa, porque muitas vezes a gente lê também a Bíblia e não entende o que significa, né? Primeiro, então, para os pais, né, que estão aqui. Por que fala que não provoqueis a ira de vossos filhos? Porque muitas vezes os pais também não sabem corrigir, né? Nós queremos já chegar com truculência, gritar. E a criança, ela é uma esponja, ela vai aprender aquilo que você faz. Então, se você faz isso, ele vai repetir isso. A admoestação, eu fui procurar no dicionário, ele quer dizer o seguinte: repreensão, advertência leve ou benévola. Leve.
Então, quando o filho erra, a advertência tem que ser leve. Isso eu não quero dizer o seguinte, que às vezes a hora que o filho precisar, a mãe e o pai tem que dar um tapinha. Isso... Gente, eu já fiz isso com as minhas filhas, eu não estou aqui dizendo que não é isso, não. Eu estou dizendo assim, é que nós temos que ter sabedoria para saber quando você tem que fazer uma reprimenda leve e a hora que às vezes você precisa também, né, usar da vara, que como a própria palavra diz, né? Então aqui, compartilhando com vocês, né, eu tive um trauma de pai, assim, muito grande, porque o meu pai, na verdade, assim, quando era pequeno, ele ficou doente, pegou uma tuberculose, na época não cuidou, e então ele não vinha muito em casa, ele ficava mais doente e tudo mais. E um dia, fazia muito tempo que meu pai não aparecia em casa, e eu lembro que a minha mãe falou assim para mim, teu pai chegou, ele chegava com o fusquinha dele, né, e eu corri para a varanda e fiquei esperando ele. E naquela época, por conta da doença e tudo mais, eu esperava que ele chegasse. Filho, eu estou com saudade, me dá, né? E ele passou por mim direto e nem me cumprimentou. Então eu digo sempre assim, né? O filho, quando ele é novo, os gestos, por mais que você ame teu filho, tome cuidado, porque os gestos às vezes podem marcar aquilo na vida dele e aquilo carregar uma grande mágoa, e aquilo desencadear coisas ruins. Por que eu digo isso? Porque naquela época eu não era evangélico, eu era um menino que não tinha religião, minha mãe também não tinha, e aquilo desencadeou em mim algo que não era bom, né? Uma revolta. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? E hoje eu sei que assim, meu pai me amava, mas ele tinha os problemas dele, e às vezes é isso aqui, estou ocupado, eu tenho coisa para fazer, e essa criança está vindo aqui, quer atenção, 1 minutinho da tua atenção, o dinheiro você não leva para o caixão, mas a lembrança tua vai ficar para os teus filhos, né? Eu trouxe aqui também, se puder passar, sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. Né? Então nós temos que ter diretrizes na nossa vida. Se a gente não tiver meta, objetivo, a gente não chega a lugar nenhum. Pode passar. Tá. Aos pais, né? Eu peguei, isso aqui não é criação minha, tá? O pastor Cláudio Duarte, ele fala muito sobre os mandamentos dos pais, né? E eu peguei isso, achei interessante até para compartilhar com vocês. Então assim, filho não nasce por acaso, né? Não existe acidente. Eu tenho um caso no escritório que a pessoa conheceu uma outra numa festa, uma vez só, a pessoa engravidou, a menina engravidou. E aí ele foi no escritório porque, eu não quero ter contato com a mulher. Olha a família que se vai criar. Então não existe acidente. Acidente é quando você não pode evitar alguma coisa. Se você puder evitar, o filho, ele como disse lá no começo da palestra, ele é uma herança. Como é que você está pegando uma herança e fazendo isso? O segundo diz assim: antes de terem filhos, reflitam mais sobre o assunto. Aqui o que quer dizer? Às vezes o jovem aí, o hormônio não tem religião. Então o jovem, muitas vezes, ele não mede a consequência de ter filhos, né? Eu diria assim, para vocês jovens, procure ver quem tem filho pequeno e acompanhe alguns dias da rotina daquela mãe. Vocês vão ver que ela fica doida. A criança chora direto, tem cólica. Não é nenhum sonho, o tratamento e a criação de um filho é muito, muito pesado. Então, não se pode fazer filho assim, vamos ter um caso aí e vamos fazer um filho. Cuidado, muito cuidado, porque assim, um filho dá muito trabalho. E aí depois é o que o pastor falou, aí quer ficar empurrando para o avô, para o tio, para a escola, e não é isso, né? Então, tomar cuidado com isso. Então lá, criar filho só é uma tarefa difícil. O que quer dizer isso aqui? Às vezes, a pessoa que casou também,
Pode acontecer um divórcio por traição, né? Que é o que a palavra às vezes ainda permite, ou ficou viúvo, ou a pessoa, às vezes que né, ainda é um estranha-fé, não tem, não comunga ainda dos princípios cristãos, ela tem um filho sozinha. Mas a tarefa é terrível. Se com pai e mãe, os dois juntos, tentando educar já é difícil, você imagina sozinho. Então, muito cuidado, né? Porque é uma tarefa difícil. Filho é uma bênção, mas dá trabalho. Os filhos aprendem por observação. Palavras são importantes, mas ações são fundamentais. Então também tem muito aquele pai que gosta de falar, né? Não, filho, você tem que estudar, filho, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ele não faz. O pai não faz. E o filho aprende por observação. Ah, meu pai bebe, meu pai fuma. Ah, ele não quer que eu beba nem fumo. Então você não beba nem fuma. Se você não quer que teu filho faça isso, não dê o exemplo, né? Então o exemplo nosso é que assim, vocês já repararam? Olha para você ver uma família, qualquer família. Quando chega o pessoal fala, nossa, eles se comportam do mesmo jeito, às vezes falam do mesmo jeito, tem a mesma risada, né? Por mais que tenha várias diferenças um do outro, você tem muita coisa que é absorvido dentro do lar, né? Teu filho ele vai repetir aquilo que você está fazendo. Então, muito cuidado com os teus exemplos, porque as palavras ajudam, mas o exemplo é o que ele vai seguir. Se você falar uma coisa e fizer outra, ele vai seguir o que você faz e não o que você fala. Intimidade, diálogo e confiança, que é exatamente isso, nós tirarmos um tempo para conversar com os filhos, né? Muitas vezes a gente até ouve o filho fala alguma coisa, mas a gente só escuta e não dá intimidade às vezes para o filho. Então eu digo assim, por mais difícil que seja a vida de vocês, né, filhos, procure se abrir com os pais, né? Às vezes os filhos têm algum problema, ou acha que o pai não gosta dele, ou a mãe não gosta dele. O pai também dá abertura para o filho, porque às vezes o filho olha o pai com uma autoridade e fica com vergonha de conversar com o filho. Então nós temos que quebrar esse gelo também que existe na relação de pai e filho. A gente também não pode ser aquele pai que está lá em cima olhando o filho e o filho com medo da gente. Porque se a gente não abrir o diálogo com o filho, o mundo vai abrir. E lá fora eles estão doidinhos para roubar teu filho e levar para lugares aí que não são agradáveis, né? Então toma muito cuidado, procura ser amigo do teu filho. Não quer dizer que você não tenha que ter autoridade sobre ele, mas também não quer dizer que você não tenha que ter diálogo, amizade com o teu filho. Ensinar a palavra de Deus e os seus mandamentos. Bom, isso aqui acho que devia estar em primeiro lugar, né? Porque se a gente ensina o filho dentro da igreja a palavra e os mandamentos, todo o resto já está, eu não preciso nem explicar, né? Então esse aqui é o mais importante aí, acho que de todos os mandamentos ali, né? Fidelidade aos filhos e ao cônjuge. Então a gente tem família, quando existe uma traição às vezes dentro do lar, não é com a mãe ou com o pai só, é com a família, né? Então a gente tem acompanhado no escritório assim, traumas de famílias, porque eu não gosto do meu pai abandonou minha mãe, ou minha mãe abandonou meu pai. Então o filho, ele toma a dor também do casal, né? Então toma muito cuidado que o mundo lá fora oferece, porque você está trocando uma pessoa por uma família, né? Então é uma troca bem complicada, né? Eu vou trocar, às vezes tem muito homem que é isso, minha mulher tem uma mais aqui, mais bonita, mais nova, não sei o que, tá? Você está trocando a tua família, não está trocando a tua mulher, está trocando a tua família por aquela mulher. Então toma cuidado, né? A gente às vezes não pensa nisso também. Os filhos querem o que querem e não o que precisam. Então isso aqui é interessante, né? Os filhos muitas vezes não sabem o que querem. Eles só querem porque às vezes é alguma coisa da moda, né? É alguma coisa que não vai fazer bem para eles, e muitas vezes a gente, para agradar o filho, porque não tem tempo para estar com o filho, né? E eu digo assim, eu digo por experiência própria que eu já fiz isso, né?
Meu filho mais velho está aí, eu não tinha muito tempo tal, e queria, às vezes, dar presente, pai, dá um carro. E depois eu vi ao longo do tempo que não era o melhor. Talvez aquele momento era o momento de falar, não, agora não, né? Isso aqui não vai te fazer bem. Então a gente também aprende com os erros. Foi o que eu falei, a gente não estuda para ser pai e mãe, né? Não há desculpas, né? Deve-se criar os filhos para vencer. Como é que a gente cria filhos para vencer, né? Primeiro, fazendo uma revisão dos outros 9 aí, né? Quer que teu filho seja bom? Seja bom. Quer que teu filho estude? Tem uma coisa que eu fiz com as minhas filhas que deu certo, assim, pelo menos até agora, né? Elas são novinhas ainda. Mas toda vez que eu ia, às vezes, num shopping, a gente ia comer alguma coisa, mas eu fazia questão de passar na livraria. Vamos olhar, eu não comprava o livro, mas vamos lá ver o livro? Vamos. Hoje as minhas filhas, toda vez que a gente vai no shopping, pai, vamos passar na livraria? E hoje elas são leitoras, né? A minha mais velha aqui ama ler história, pede livro pela internet. Então, assim, esse hábito, né, a gente tem que criar nos filhos, né? Então, se quer que o filho vença, esses são bons exemplos. Vamos passar? Só antes deixa eu pegar aqui esse outro slide, eu trouxe aqui um exemplo, tá, da questão da fidelidade aos filhos, né, e ao cônjuge. Então, Davi lá, né, cometeu adultério, né, com Betsabá, né, e o adultério levou a um homicídio, porque ele quis esconder, né, o erro dele. Então eu digo sempre assim, eu não gosto de falar o nome dele, então eu vou colocar assim, o inimigo de Deus, ele sempre coloca alguma coisa no teu caminho para você pegar. E depois que você pegou, você vai ficar com vergonha, porque, eu errei, agora o que todo mundo vai falar? E aí ele vai colocando outras coisas, e a hora que você vê, você não tem mais volta, né? Então toma muito cuidado com os cálices, né? Os cálices que são ofertados aí. A gente às vezes pode pegar e depois não ter mais volta. E aos filhos agora, né? Filhos, obedeçam seus pais. Estará assim agradando a eles e fazendo o que é certo, mas também estará agradando a Deus. Mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, e seus dias serão, né, fartos na terra. Converse, nunca deixe a amizade de vocês acabar. Depois de Deus, eles são seus melhores amigos. Eu disse para os pais e agora para os filhos, né? Então, assim, o filho às vezes quer ter uma amizade lá fora, no mundo, né? Mesmo às vezes que não seja no mundo, mas lembra o seguinte, o teu amigo, ele vai estudar o dia de amanhã, vai para outra coisa, vai formar a família dele, vai tomar outro rumo. O seu pai e a sua mãe vão estar sempre com você, independentemente do que aconteça. Você vai preso, teu pai vai te visitar, o teu amigo não, né? Então, a primeira coisa aqui é o diálogo entre pais e filhos. Outra coisa, respeitem a experiência de vida deles. Não fiquem dizendo que eles são de outra geração. Isso aqui, como eu disse ali da passagem que fala que o pai é o arqueiro e o filho é a flecha, né? Então, de fato, nós somos uma outra geração. Só que os filhos, lembrem-se sempre que o arqueiro que leva a flecha mais longe é o pai e a mãe, né? Então, a nossa geração, de fato, ela vai ficar sempre, isso é normal, ela tem que ser assim, ela vai ficar sempre aquém da geração do mais jovem, né? Imagina vocês chegassem no mundo e tivesse só aqui mata, igual os índios lá na Amazônia, sem saneamento, sem nada. O tempo que quantas gerações vocês demorariam para chegar onde chegou hoje? Então é isso que vocês têm que pensar, que a geração ela sempre vai, né? Uma geração vai passando a outra, mas porque são os pais que atiram as flechas. Sejam honestos e confiáveis, procurem jogar limpo, né? Que é exatamente isso, o diálogo com os pais, né? O filho às vezes erra e fica com vergonha do pai, né? Às vezes o filho faz alguma coisa errada e, gente, o único que não errou foi Jesus Cristo. Então a gente tem que saber que por mais que a gente queira acertar, por mais que a gente venha na igreja, nós somos falhos, né? E sendo falhos, nós vamos errar uma hora ou outra. Se não for aqui, vai ser ali, de alguma forma a gente vai errar.
Então, não tenha medo de abrir isso com teus pais. Ó, pai, eu errei nisso aqui, eu fiz isso aqui errado. Ainda que venha uma admoestação, uma reprimenda leve, se abra com ele, né? Porque muitas vezes o pai, pela experiência que tem, ele vai te dar o caminho. Ó, sai por aqui, você vai bem. Entendam que eles renunciaram muitas coisas por você. Trabalho, noites de sono, estudos, né? Então eu digo assim, a minha mãe, como eu disse, foi uma empregada doméstica. Eu lembro dela assim, saía às 7 horas da manhã, chegava às 10 horas em casa. Na época que empregada doméstica não tinha nem regulamentação pela lei, né? Não recebia um salário mínimo, recebia comida e alguns trocados da patroa. Então a gente vivia das sobras lá da mesa da patroa e é isso. Então assim, eu tentar colocar na minha mãe um jugo, né, depois de tudo que ela fez, se eu for, como é que eu posso dizer, não agradecido a ela, seria aqui o pior ser humano do mundo. Ela fez o melhor dela. Então o pai e a mãe, na sua qualidade que ele tem, ele faz o melhor. Às vezes para o filho não é o suficiente, mas é o que ele pode fazer, né? Então seja grato por isso, pelo pão na tua mesa, pela roupa que você tem, pelo calçado, né? Pela tua cama quentinha lá, por um chuveiro. Na minha casa eu não tive chuveiro, eu tive chuveiro depois de 15 anos, 16 anos, quando eu comecei a trabalhar. Eu comprei o primeiro chuveiro da minha casa, tomava banho de bacia, né? E eu sou grato, que a vida me ensinou muita coisa. A vida é dura com todo mundo, não espera que a vida vai ser, vai dar tudo certo. Eu digo sempre assim, a vida de novela, né? Então eu digo assim, a mídia, o que está aí fora, quer incutir em vocês uma coisa falsa. Ninguém é feliz 24 horas por dia. Deus não falou assim, agora sejam felizes para sempre. Aonde que Deus falou isso na Bíblia? Né? Deus nunca falou isso, sejam felizes para sempre. Isso é conto de fada. Deus disse, esforça-te e tem bom ânimo, e eu te ajudarei. Então, muitas vezes é assim, independentemente da tua condição hoje, você pode ser o que você quiser, né? Às vezes fala, meu pai não tem condição, eu quero fazer uma medicina. Se esforça que vai dar certo, né? Eu quero ser engenheiro, eu quero ser, não sei, eu tenho o sonho de ser pedreiro. Eu brinco, né, que eu falo, meu sonho era ser sapateiro, quando eu era menino. E eu nunca consegui, porque eu era muito devagar, meu apelido era tartaruga. É verdade. Mas olha como é que é interessante, né? Deus tem um projeto muito maior para a tua vida do que você pensa, né? Então o projeto de Deus é grande e a gente se faz pequeno, né? A gente às vezes tem um sonho e a gente não acredita nele, não vai dar. A gente começa a colocar um monte de obstáculo que está na nossa cabeça, né? Tudo é possível aquele que crê, não está escrito isso aqui? Vamos lá, aceitem as suas responsabilidades e empenhem-se para tentar fazer o seu melhor, que é exatamente isso que eu disse, né? Se você, eu digo que eu trabalhei desde cedo dentro de casa, né? Fui um menino levado, mas a minha mãe também disse que eu era trabalhador, então eu tenho esse orgulho lá, de ajudar ela, né? De poder fazer o meu melhor. Então se você fazer o seu melhor, eu brinco, às vezes eu falo isso para os meus filhos, cuidado, porque se a tua vida está um inferno, você pode ser o capetinha, né? É você que está tocando esse inferno na tua vida. Então, a vida é difícil para todo mundo, mas se o sol brilhou lá, você tem uma refeição durante o dia, faz o teu melhor, porque Deus tem planos grandes, né, para nós. Depende só de nós, né? Controlem as suas emoções. Isso aqui é profundo, né? Eu tenho um livro em casa que chama, só lembrar aqui, Comunicação Não Violenta. Às vezes o que a pessoa fala é uma coisa, e às vezes o que você ouve é outra coisa, né? Muitas vezes o pai vai reprimir o filho, ou o filho vai falar alguma coisa para o pai, e acende aquela luzinha já da guerra, né? Ao invés de ele tentar entender o que o pai ou o que o filho falou, ele já sai retrucando e querendo fazer guerra. Então a gente tem que ter uma comunicação não violenta,
desenvolver uma escuta passiva, né? Escutar sempre assim, pô, se é meu pai, se é minha mãe, ou se é um filho falando alguma coisa para mim, ele nunca vai falar alguma coisa para me prejudicar. Então eu tenho que tirar essas pedras da mão e aceitar. Às vezes a crítica também é construtiva, né? Não é sempre que alguém fala alguma coisa que é para nos magoar, fazer alguma coisa. Aceitem e aprendam com as imperfeições de seus pais. Foi como eu disse aqui, né? Os pais são imperfeitos. Se eu perguntar aqui para os meus filhos os meus defeitos, acho que a gente sai daqui amanhã, se a gente for bem resumido, né? Fazer bem resumido, aí dá para sair amanhã. Então é assim, mas eu tento fazer o meu melhor na minha imperfeição, né? Eu tento fazer o meu melhor. Às vezes não é o melhor para eles, mas é o meu melhor. Né? Eu me dedico para tentar, dentro da medida do possível, né? Porque assim, como flechas, né? Eu quero atirar eles o mais longe possível e acertar o alvo. Não só atirar a esmo, né? Pode passar. Tá, isso é importante. Vamos lá. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Coríntios 6:12. E aí tem ainda o complemento que diz assim, né? Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma das coisas. Então essa palavra já resume ali, o primeiro item, né? Drogas ilícitas e lícitas. Então se na palavra diz que eu não me deixarei dominar por nenhuma das coisas, se tem alguma coisa que me domina, está fora da palavra. E se a gente não está vivendo dentro da palavra, né? Se a gente não vive dentro da palavra, provavelmente o nosso futuro vai dar errado. Né? Então cuidado, jovens, né? A droga, sim, ela é encantadora, né? É a maçã do Éden, né? Come isso aqui, né? O inimigo é astuto, né? Quando ele veio oferecer a maçã para Eva, ele não disse assim, não, Deus não falou para você comer daquela árvore. Né? Ele disse assim, Deus não falou Deus falou para você não comer nenhuma dessas árvores que está aí, né? Aí ela disse não, ela até quis argumentar, mas ele é astuto. Não, ele disse só para a gente não comer daquela árvore, do fruto, né, da ciência do bem e do mal. Ele já entrou no diálogo sabendo disso. O inimigo não sabia que Deus tinha falado isso para ela. Só que olha a astúcia do inimigo. Ele joga uma narrativa e aí depois ele iniciou um diálogo com você. A partir do momento que ele iniciou esse diálogo com você, ele está vivo desde a eternidade. Você tem quantos anos? Quantas gerações ele já pegou? Não fica se achando espertão, não, eu sou diferente, comigo não é assim. ele bota qualquer um de nós junto aqui no bolso, né? Porque ele já viveu tudo que você vai viver várias vezes, ele teve todas as experiências que você vai ter na tua vida várias vezes. Então ele sabe cada fraqueza tua e como é que ele entra nela. Então como é que você evita isso? Fecha a porta de uma vez, não dá o diálogo, né? Pornografia, né? Isso aqui, às vezes, muitas vezes, principalmente os homens mais velhos, né? Tá em algum grupo lá, tem um grupinho, alguém manda lá uma porcaria. Isso aqui também é um vício, né? O cara às vezes, vou olhar isso aqui, não é nada, tá? A hora que ele vê, ele está assistindo todo dia. Cuidado, né? Para o jovem, né? Cuidado com isso aqui, porque tem um estudo que diz o seguinte, que essa questão da pornografia, ela afeta a tua região parental, que fala, que é a frente aqui. Ele vai te trazer distúrbios na tua vida sem você saber. Né? Então, não tem nada? Tem estudos que dizem que isso faz mal. Deixa eu só olhar aqui na minha colinha. Tá. Então, exatamente isso. Aqui na pornografia eu tinha feito uma anotação, por isso que eu quis voltar nela aqui. Na palavra de Deus diz assim, em Mateus 5:29, se os teus olhos são maus, arranca-o e lança-o no fogo. Né? Então, é exatamente isso. O que é arrancar? Cristo ele era muito inteligente. Ele sempre falava figurativamente, né? Ele não falava direto, porque às vezes a pessoa também fala direto, passava. Ele fazia a pessoa pensar. Não é assim, pastor? Né? Cristo ele fazia todo mundo assim pensar, mas o que ele quis dizer com isso, né? Então, por que eu trouxe essa palavra aqui?
Porque é exatamente isso. Se os teus olhos são maus, arranca-o e lança ao fogo. Quer dizer o seguinte, não veja, né? Corte. Amizades erradas. Em Coríntios 15:33, diz assim: as más amizades corrompem os bons costumes, os conselhos, né? Então, cuidado, tá? Muitas vezes você tem um amigo lá que você acha legal, bacana, o cara é extrovertido, chega numa roda, todo mundo... Você quer ser amigo dessa pessoa, às vezes, né? Quero estar junto com ele, quero também ser desse jeito e tal. E às vezes os pais em casa, né, tal, fica cafona, né? Meu pai não sabe nem o que é internet, não sabe mexer, né? Está desatualizado, retrógrado, né? E aí cuidado, tá? Essa amizade aí, se ele estiver levando como o teatro aqui para a casa de Deus, ótimo. Então espelhe-se nele também. Mas se ele estiver levando você para outro lugar, foge. Jogos violentos, jogos de azar e apostas, tá? Cuidado também vocês que são jovens, né? Tem muitos jogos aí, Mortal Kombat, até fiz algumas anotações aqui, GTA, enfim, os jovens aí vão saber melhor, né? Cuidado que é um joguinho às vezes bobo, né? Parece inocente, mas cuidado que isso também desenvolve um lado violento em você. Então, se isso está tirando o tempo de você estar orando a Deus, vindo na igreja, né? Fazendo o que é bom, corta, tá? Vamos lá, vamos acelerar. Isso aqui é importante. Escolha um cônjuge no momento e lugar certo, cuidado com o sexo precoce. Eu sempre digo assim em casa, tudo tem um tempo determinado por Deus. O jovem, às vezes está em 15, 16 anos, os hormônios dele estão em ebulição, né? Então, assim, ele está no top do top lá da ebulição dos hormônios. Aí ele começa a namorar. Bacana, hoje ele pega na mão, amanhã dá um beijinho e depois. Então, cuidado com o namoro precoce, porque o hormônio não tem religião, né? Eu digo sempre assim, outra coisa, quer namorar, procura um moço da igreja, uma moça da igreja. Muitas vezes a gente vai procurar fora, né? Não precisa ser da sua igreja aqui, mas procura alguém que tenha a mesma fé, né? Porque sabe o que acontece? Se você tiver o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo Espírito, né? Vocês vão buscar ali evitar, vão formar um futuro junto. Eu sempre digo para as minhas meninas, primeiro busca estudar, se forma, né? O namoro agora é muito cedo, a escolha sempre vai ser delas, mas a orientação tem que ser nossa. Então cuidado, jovens, né? O namoro, eu quero namorar, tem tanta coisa para vocês fazerem, né? Vai ter tanto tempo depois para vocês namorarem, cara, para curtir, né? A vida em casal. E às vezes foi o que eu falei, aí comecei a namorar cedo, daqui a pouco tive um filho, pronto, a tua vida inteira você queria, às vezes tinha um sonho de estudar, de viajar, de fazer tanta coisa, e aquele sonho está interrompido, sabe por quê? Porque a árvore ela dá o fruto na estação própria, e se você tirar ela verde, ela é marrenta, ela vai amargar na tua boca. Mas se você esperar o tempo próprio da fruta, ela vai ser doce, né? Você vai, que gostoso isso aqui. Só que se você tirar antes, então é aquilo que a gente tem que pensar aqui também. Vamos lá, nomofobia e redes sociais. Isso aqui é até coisa da minha esposa, tá? Até eu que perguntei para ela, mas eu não sei se você colocou isso aqui, o que eu vou falar? Eu não sei nem o que é isso aqui. Na verdade, assim, nomofobia e redes sociais é quem você está com o celular sempre na mão, né? Às vezes está num culto, está numa palavra, e você está preocupado com o celular. Você dorme do lado, mandou uma mensagem, acorda para ver. Então, nomofobia, na verdade, é o vício do celular, tá? Cuidado com isso também. Então, às vezes ela, eu não tenho vício nenhum, às vezes você está viciado no celular teu ali. Né? Eu e minha esposa, depois que nós fizemos o encontro, né, a gente vive super bem, vai na igreja toda semana, mas a gente cortou um pouco o celular à noite e também a televisão. Nossa, quanta gente aprendeu nessa semana, né? Foi tão gostoso, né? Fizemos lá a partilha a gente tem um devocional, né? Lemos a Bíblia junto, fizemos algumas coisas. Falei, que gostoso, a gente perde às vezes tempo em tanta coisa boba e está ali, né? O tesouro está dentro da tua casa e você não está vendo, né? Aqui estude-se e capacite-se, tá?
Até no final da palestra eu deixei aqui algumas dicas, tá? De alguns sites ali que tem curso de graça para vocês fazerem. O estudo ele é fantástico, né? Então eu digo assim, por mim, né? Olha lá, filho de mãe empregada doméstica, não tinha condição nenhuma de ser advogado. Quando eu estava estudando, meus amigos ficavam tirando sarro de mim. Eu disse assim, tem um monte de gente que estuda aí e vai ser vendedor de loja depois, porque não adiantou nada fazer o direito, né? Só que eu acreditava no meu sonho. E aí eu disse, bom, se Deus abriu o mar vermelho, se fez o sol parar, não é um direito que ele não vai me deixar ser advogado, né? E eu acreditei naquilo. Eu passava em frente, para vocês terem, desculpa até o tempo, mas eu tenho que compartilhar isso com vocês. Eu passei em frente ao escritório que eu trabalho, isso há 20 anos atrás, mais de 20 anos, 24 anos atrás, aí quando eu estava estudando. E eu passei ali, eu sabia que quando eu era católico, ainda tinha um padrinho de crisma, e ele é advogado, Dr. Elson Tazal, um homem de Deus, né? E quando eu soube que era ele que estava, eu coloquei assim no meu coração, nossa, Deus podia preparar a última salinha lá no fundo para mim aqui. E eu tenho as 2 primeiras, né? Então, se você acreditar no teu sonho, achar que é possível, para Deus não tem nada impossível, né? E eu sou aqui, experiência viva, né? Então eu vou dizer assim agora, isso aqui, por isso que eu digo, toda a honra, toda a glória, né, a Deus. Porque eu sou filho de uma empregada doméstica e fui presidente da OAB aqui em Arapongas, fui conselheiro estadual, e quando eu cheguei nesses lugares, eu ficava olhando para trás, eu ficava lembrando, como é que eu estou aqui? Né? Como é que eu cheguei nesse lugar, às vezes em Curitiba, apertando a mão do governador, de deputado, e o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus honra aquele que acredita nele. Dependência emocional. Isso aqui tem aquele gancho com a amizade, tá? Tem muita gente que tem dependência emocional num amigo, né? Na escola, em alguma coisa. Cuidado ali, tá? Porque assim, essa pessoa às vezes, quando você é muito dependente de uma amizade, ele pode te usar para aquilo que ele quiser. Então, um amigo, né? Amigo verdadeiro, Jesus Cristo. Os mais antigos vão entender o que eu estou dizendo aqui. Nós temos muitos amigos, mas na hora da prova aparece poucos, né? Então, cuidado com isso também. E os seus amigos verdadeiros são seus pais. Não relativize aquilo que é absoluto. Aqui eu fiz até uma anotação, que é exatamente isso. Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então Deus, ele traz a palavra, né? E fez essa construção desde lá de trás, até Cristo, os apóstolos, né? E lá em Apocalipse, quem já leu a Bíblia sabe, que diz assim, que se alguém acrescentar um tio ou um jota na palavra, ele será maldito, né? Amaldiçoado. Então o que acontece? Se a gente tentar relativizar a palavra de Deus, hoje nós temos muita questão deixa eu ver se está ali, é isso mesmo, ideologia de gênero. Então, ideologia de gênero, eu vou contar como é que nasceu isso, eu não sei se todo mundo sabe, é bem rapidinho. Isso nasceu o seguinte, nasceram 2 filhos, tá, que eram gêmeos, e na cirurgia, quando foi fazer lá a cirurgia, o médico errou e acabou meio que amputando o pênis da criança. E aí, meu Deus, o desespero e tudo mais, ele estudava sobre ideologia de gênero e passou essa ideia para os pais, olha, né, isso aqui não tem o que fazer, mas nós podemos fazer uma operação e que ele nunca vai saber que foi homem, cria como mulher e está tudo certo. E criou-se esse filho como mulher. Nos primeiros anos lá a criança e tal, mas chegou na adolescência e ele começou a ter comportamentos diferentes de uma mulher, porque ele era homem. Né? Então, assim, esse criador da ideologia de gênero escreveu vários livros dizendo que dá certo e tudo mais, só que o final da história ele não conta, que essa pessoa se matou. Então, cuidado com aquilo que se relativiza da Bíblia. Lá no começo está dizendo, Deus criou o homem e a mulher. Não diz que criou gênero. Né? Então, cuidado, porque a gente não pode relativizar. Isso não quer dizer que se chegar alguém que tem, né, que é homossexual ou LGBTQI+, aqui,
nós temos que amar Ele, né, na igreja. Mas amar o pecador e não o pecado, né? Então, cuidado, jovens, né? Isso encanta, mas Deus é amor, Deus fala que tem que amar todo mundo, beleza. Amar a pessoa e não a ideologia, né? Pode passar? Eu tenho só mais duas coisinhas então para passar aqui. Sobre o casamento, eu falei sobre pais e filhos, né? O primeiro milagre de Jesus Cristo foi na boda de Canaã, foi num casamento, né? Então, por que foi no casamento esse milagre? Porque a família é importante para Deus. Quando a gente fala de pais e filhos, não tem como não falar de casamento, né? Então, Deus exatamente iniciou seu ministério num casamento para dizer o seguinte, ó, se a tua vida está ruim, se está faltando alguma coisa, eu transformo a água em vinho. Basta só você, a tua vontade de querer, né? Só que você tem que buscar, porque ele também não chegou lá e sabia. Deus sabe tudo. Não foi ele que chegou e falou, não, está aí faltando vinho, eu vou fazer. Não, ele ficou quietinho. Foram falar com Maria, né? Maria veio, intercedeu ali, filho, né? Ele falou até, ó, mulher, não é nem chegada a minha hora, né? Mas por ser um casamento, a instituição, ele transformou água em vinho. Então Deus pode transformar também. Às vezes, eu não sei como é que está a vida de vocês, os casais que vieram e tudo mais, né? Muitas vezes vieram até brigados para a igreja, né? A gente não sabe, né? Mas Deus transforma a água em vinho, né? Se você crer e buscar, é isso que ele vai fazer. E aí, então, eu finalizo, né? Dizendo assim, acho que passou ali, mas eu tenho aqui a citação, que fala assim, aonde estiver o seu coração, o seu tesouro, ali estará o seu coração. Você viu como é que Deus trabalha? Lá ele diz assim, que os filhos são herança do Senhor. E depois ele diz assim, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então o coração da gente está onde? Né? Fala, está no trabalho, tem que fazer... Gente, cuidado, porque o teu tesouro está dentro de casa. Né? Se você não está tratando ele, olha lá, a herança que nós ganhamos de graça de Jesus Cristo, nós estamos jogando fora. Agradeço a atenção de todos. Deus seja louvado. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e ao Fábio, né? E a todos que estiveram presentes aqui com a gente, ao grupo de jovens, através de Samuel, a todos que nos ajudaram, né? Lá na cozinha, vai ser servido um lanche para todo mundo. Agradecer a todos e deixar uma lembrança para o senhor, doutor Fábio Viana. Obrigado pela sua disposição, obrigado pelos ensinamentos e que